Glória a Deus, é um prazer receber a todos aqui. Hoje nós estamos celebrando mais um aniversário da nossa cidade, portanto isso é um culto de celebração. E nós vamos nesse momento ouvirmos a palavra de Deus. Eu te convido para abrir a Bíblia, 2 Crônicas capítulo 20, versos de 1 a 4. Nós vamos ler a versão revista e atualizada. 2 Crônicas capítulo 20, versos de 1 a 4. E o tema que eu quero tratar essa noite é lições na construção de um governo justo. Lições na construção de um governo justo. Diz assim, 1 Crônicas capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, os versos de 1 a 4. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedim. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Amém? Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar. Pai da glória, em nome do Rei Jesus Cristo, nós estamos aqui esta noite para podermos primeiramente enaltecer e engrandecer o seu nome, mas também, Senhor amado, esta noite para celebrarmos mais uma vez, Senhor, a mão do Senhor estendida sobre esta cidade, sobre as autoridades desta cidade. E mais uma vez, Senhor amado, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesta cidade através da vida destes. Em todas as repartições públicas, ó Deus, o Senhor tem colocado pessoas que têm sido fundamentais para o crescimento, o desenvolvimento desta cidade. A tua palavra nos diz que toda autoridade é constituída pelo Senhor. De sorte, Deus amado, que o Senhor usa pessoas para poder executar os teus planos e os seus projetos, e nós cremos nisso. Por isso te pedimos que nesta hora esta palavra, Senhor amado, que virá, venha de encontro não apenas, ó Deus, aos ouvidos daqueles que nos visitam esta noite, mas também daqueles que estão aqui, aqueles, ó Deus amado, que têm frequentado esta comunidade, aqueles, ó Deus amado, que vêm como autoridade, como representantes deste governo. E nós te pedimos que essa palavra seja abrangente, ela alcance o coração de todas as pessoas, porque de fato é a sua palavra. Então guia-nos, ó Deus, com palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, para que nesta hora possamos revelar, ó Deus, os mistérios da sua palavra por meio do teu Espírito Santo. É no poder do nome do Rei Jesus Cristo, Pai, que nós oramos, e desde já nós te agradecemos. Amém. O reinado de Judá, o reino do sul, ele se estendeu aproximadamente durante 344 anos no Antigo Testamento. Nesses 344 anos passaram 20 governantes sobre Judá. E durante esse período houveram governos de transições rápidas, houveram governos que duraram apenas 3 meses. E governos que se estenderam até 55 anos. É notório a gente observarmos que nesse período de governança, onde 20 governantes passaram, 11 deles, apenas 11 deles, aliás, 11 deles fizeram o que era mal perante o Senhor. Foram maus governantes, maus representantes do governo divino. Fizeram aquilo que desagradava a Deus. E apenas 8 desses governantes, diz a Bíblia, fizeram o que era reto diante de Deus. E um desses governantes não teve nenhum tipo de expressão. Ele simplesmente esteve lá. E Josafá foi um destes 8 que fez tudo para poder agradar a Deus. Foi um homem que tomou a decisão de visitar todas as cidades que estavam ligadas ao seu governo. E nessas cidades Josafá promoveu uma verdadeira revolução.
A Bíblia diz que ele fortificou cidades, transformou cidades em grandes centros de adoração. Ele escolheu pessoas para sair por todas essas cidades, ensinando as pessoas a lei de Deus, ensinando as pessoas a palavra de Deus, ensinando as pessoas a temerem a Deus. E por que eu penso que Josafá fez isso? Por causa de um princípio da própria escritura de Provérbios, no capítulo 29, verso 2, que diz assim, ó: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. À medida que se multiplica governantes responsáveis, pessoas que realmente colocam a mão na massa, que trabalham com retidão, que trabalham com justiça, que trabalham com lealdade, quando essas pessoas se multiplicam, o povo se alegra, o povo fica feliz. Ao passo que uma governança irresponsável, que não se preocupa com os interesses da população, mas seus interesses pessoais, quando essas pessoas governam, o Provérbios diz que o povo suspira. Mas é importante nós ressaltarmos: a multiplicação de um governo reto precisa ter um começo, precisa ter um início, porque tudo se multiplica a partir de tudo começa através de uma pessoa. Alguém como Josafá, que se preocupa e pensa o seguinte: Deus me colocou sob uma responsabilidade. Eu não posso simplesmente cruzar os braços, esperar tudo acontecer à minha volta e deixar tudo cair, permitir que tudo venha desabar. Não, alguém que se levanta e diz: estou de posse de uma responsabilidade, e eu sou a resposta que Deus deu para a cidade, para o município, para a família, para a empresa, seja lá onde for. É quando uma pessoa se levanta e decide fazer o que é certo, que a partir dessa pessoa se multiplicam pessoas que, vendo a coisa acontecer do jeito certo, decidem abraçar a causa. Algo que eu aprendi na vida, que eu carrego comigo: você nunca será totalmente aquilo que você gostaria, mas você atrai aquilo que você é. Quando você é trabalhador, você atrai trabalhadores. Quando você é um visionário, você atrai visionários. Quando você é um homem sábio, você atrai pessoas sábias. Nós nunca seremos de fato aquilo que gostaríamos, mas nós atraímos aquilo que nós somos. E Josafá tinha essa ideia: se eu começar algo agora, como o pai dele havia feito, se eu der continuidade a isso agora, e fazer o que é certo, tudo pode mudar, tudo pode ser transformado. Mas isso acontece apenas no governo, pastor? Não, na nossa vida, na nossa casa. Quando alguém dentro da casa decide fazer o que é certo, ela multiplica pessoas fazendo o que é certo. Quando pais decidem ser pais de verdade, quando mães decidem ser mães de verdade, quando maridos decidem ser maridos de verdade, quando esposas decidem ser esposas de verdade, quando filhos decidem ser filhos de verdade, do que eu estou fazendo? Estou falando, fazendo o que é certo e que agrada a Deus, você multiplica tudo isso à sua volta. Quando profissionais decidem fazer o que é certo, ele atrai pessoas que fazem o que é certo. Mas é importante dizer isso: tudo começa a partir de é por uma semente de laranja que vem um pomar. É por um peixe que vem um cardume. E assim sucessivamente. Tudo começa por um. Fala isso para o teu irmão: tudo começa por um. Só um. Josafá entendeu isso.
Se tudo começa, se governo sério, se um governo que vai fazer diferença, tem que começar por um, ele entendeu o seguinte: que seja eu. Não vai ser outro. Que seja eu. Imagine o que vai acontecer na nossa vida quando dentro das nossas casas, dentro das empresas, dentro das áreas profissionais, cada pessoa dentro da sua área específica levantar a mão e dizer: eu vou ser aquele que vai fazer toda a diferença. O mundo vai ser melhor. Um certo escritor disse que se todas as pessoas fizessem aquilo que elas falam, o mundo seria melhor, porque nós estamos cheios de ideias, mas vazios de atitudes. O mundo não precisa de mais ideias, ele precisa de gente, de atitude. De atitude. As empresas precisam de profissionais de atitude. A população, em todas as suas áreas, seja na saúde, seja na educação, seja em qualquer lugar, ela está precisando de homens e mulheres de atitude. Porque ideias existem muitas. Ideias existem milhares. O texto que nós lemos, ele nos chama a atenção. Por quê? Porque Josafá está construindo um legado, uma administração que faz diferença. Eu repito, alguém que decidiu fazer o que é certo, observar as necessidades, observar os déficits do seu governo, atender a todas as pessoas que ele pudesse alcançar. Ele está construindo um legado, porque quem está construindo um legado não pode pensar apenas no presente, senhor prefeito, precisa pensar no futuro, o que vai ser deixado. O que vai ser deixado, senhores profissionais, como nós seremos lembrados. Só existe uma coisa que imortaliza pessoas, são as obras. Nomes são esquecidos, endereços são esquecidos, mas obras imortalizam pessoas. Daqui a alguns anos, o meu neto vai passar pelaquela avenida lá embaixo, e ele vai perguntar: quem fez isso? E alguém vai levantar para ele e vai dizer: foi a administração deste ano que passou. Porque obras imortalizam pessoas, deixam para gerações futuras legados. Professores que passaram pela minha vida e fizeram coisas que outros não fizeram, nunca foram esquecidos da minha mente. Profissionais da área da medicina que fizeram coisas extraordinárias e passaram pela minha vida, nunca são esquecidos, porque eu repito, obras imortalizam pessoas. Você sempre será lembrado, não pelo teu sobrenome ou pelo seu nome, mas por aquilo que você faz. Fala para o teu irmão, lembre-se disso. Se você for um bom marido, você vai ser lembrado para sempre. Se você for uma boa esposa, você vai ser lembrado para sempre. Se você for um bom pai, você vai ser lembrado para sempre. Se você for um bom avô, você vai ser lembrado para sempre. É o que fazemos. Não é o nosso nome e nem a nossa fama que diz como seremos lembrados. Josafá está construindo um legado. E quando você constrói um legado fazendo o que é certo, a primeira coisa que a gente tem na cabeça é o seguinte: quem está fazendo o que é certo vive em paz com todos. Pergunta para o teu irmão: será? Será que quando eu decido construir um legado, fazer algo com retidão, conforme a vontade de Deus, será que a hora que eu decido fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus quer de mim, eu não vou ter problemas? Será?
Voltemos ao texto que nós lemos. Josafá fez uma revolução. E o texto começa dizendo, depois disso. Depois do que, pastor? Depois que ele começou a fazer as reformas. Depois que ele começou a transformar o seu governo. Depois que ele transformou o estado de educação daquelas pessoas. Depois que ele deu vida de verdade para aquela gente. Porque outros que passaram, por causa dos seus erros, deixaram todo o reino do sul na miséria. Durante muito tempo eles foram escravos. Chegaram a passar 70 anos de escravidão por outros que passaram. Josafá não, agora vou fazer o que é certo. Então ele fez reformas religiosas, ele ensinou as pessoas, ele fez coisas extraordinárias e pensava talvez, quem está fazendo o que é certo não merece castigo, não vai ter perseguição, será? Depois disso, de todas as reformas, depois de fazer tudo que é certo, depois de transformar as cidades que ele governava, o texto diz: os filhos de Moabe, no verso 1, e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram a peleja contra Josafá. O que o texto está dizendo? Na hora que ele menos esperou, a guerra estava para acontecer. Os perseguidores se levantaram. Aqueles que queriam tomar aquilo que ele estava construindo. Aqueles que queriam destruir o seu legado. Aqueles que queriam destruir o seu governo. Aqueles que estavam possivelmente movidos por inveja, movidos por ciúmes, aqueles que estavam olhando e observando, e talvez essa estratégia de tomada de cidade pode ter sido um plano que vinha sendo arquitetado talvez há anos ou talvez meses, porque aqui temos 2,5 nações se levantando contra um homem, contra um governo. Eles se levantaram. Eles estavam ali para tomar o governo à força. Eles estavam ali para entrar na cidade, para invadir a cidade, matar o rei, toda a família real e tomar posse de tudo que eles tinham. Foi no tempo que Josafá estava fazendo o seu melhor que os inimigos apareceram. Foi uma experiência terrível para ele. Alguém estava arquitetando planos. Alguém que parecia ser inofensivo, de repente se levantou. Escute isso. E aquilo que estava sendo tramado, aquilo que estava sendo pensado, aquilo que estava se levantando, se tornou uma realidade. O verso 2 do texto que nós lemos diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Josafá, grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Estão levantando um exército, muita gente para vir contra você. Mas como? Eu falei: tem uma outra notícia para te dar. Eles já estão aqui pertinho. Eles já estão aqui em Azazon Tamar, estão aqui em Engedi, estão bem próximos de você. Daqui a pouquinho isso chega aqui. Quantas vezes, gente, nós estamos fazendo o que é certo, de repente descobrimos que alguém está tentando se levantar contra nós. Quantas vezes nós estamos fazendo o que é certo e descobrimos que às vezes aqueles que estavam do nosso lado se tornaram nossos inimigos. Quantas vezes a pessoa que você empregou um dia e que chegou para você dizendo que estava passando fome, passando necessidade de você dar um emprego, aí você pega e vê que aquela pessoa não está rendendo, dá certo, você conversa que a pessoa não está dando certo, vamos parar por aqui. Daqui a pouquinho chega um papel na tua casa dizendo: ó, fulano entrou na justiça contra você, viu? E está querendo uma indenização de 200 mil. Quantas vezes a gente está fazendo o que é certo, chega uma notícia daquelas bombásticas: ó, teu filho está usando droga, ó, está acontecendo isso, ó, o dinheiro do banco sumiu, ó, apareceu uma dívida da Receita. Quando a gente está fazendo o que é certo e pensando: não vai acontecer nada de errado porque eu estou fazendo o que é certo, as notícias bombásticas chegam à nossa vida. Sabe aquele teu braço direito? Você acabou de perder o braço direito, não está mais contigo. Sabe aquela pessoa que diz para você: não, obrigado, porque a hora que você precisar eu estou aqui para você, o que você mais precisa não está lá. Aquele funcionário que você fala assim: eu não posso contar com os outros, mas com esse eu posso. Aquele
que manda a mensagem e diz assim: não vou mais não. Quantas vezes somos surpreendidos por notícias ruins quando estamos construindo um legado de uma vida certa? Quando já foram surpreendidos? Você pensa assim, fala: meu Deus do céu, mas essa agora não é possível. Não, sabe aquela sua amiga de trabalho que vive assim com você? Tá falando mal de você para todo mundo. Eu não acredito. Eu não acredito. Sabe o fulano? Tá sabotando seus projetos. Sabe aquele projeto que você contou escondido para fulano, você não queria que ninguém soubesse? Fulano contou para todo mundo. Quantas vezes somos surpreendidos por coisas ruins enquanto estamos caminhando no caminho certo?